Há lugares no mundo onde o silêncio fala, onde cada ruína sussurra o nome de Deus, onde o tempo parece ter parado, mas o céu ainda se move. Essas terras, que hoje chamamos de Turquia, já foram cenário de alguns dos acontecimentos mais marcantes da fé cristã. Foi aqui que apóstolos caminharam, profetas choraram e o próprio Espírito de Deus soprou sobre vidas comuns, transformando-as em testemunhos eternos. Aqui, nas antigas terras da Ásia Menor, o Evangelho se espalhou como fogo, mesmo quando o mundo tentava apagá-lo. Hoje, você vai cruzar essas fronteiras, não apenas com os olhos, mas com o coração, porque o que aconteceu aqui ainda está acontecendo dentro de nós. Som. Vento nas montanhas, passos sobre pedra, murmúrio distante de uma cidade antiga. E ali nasceu Saulo, de Tarso, um fariseu. Tarso era uma cidade viva, com ruas largas, comércio próspero e escolas de filosofia. Ali, Saulo cresceu cercado de conhecimento, mas cego pela arrogância religiosa. Desde jovem, ele acreditava que conhecia a verdade. Estudou as leis, decorou as escrituras e se tornou um defensor feroz das tradições. Mas a fé sem amor é uma lâmina fria, e o zelo sem Deus é apenas orgulho disfarçado de justiça. Foi no caminho para Damasco que tudo mudou. Uma luz caiu do céu, e aquele que achava que via, ficou cego. Naquela estrada, entre o pó e o silêncio, o perseguidor caiu de joelhos, e o missionário nasceu. Dias depois, em Tarso, o mesmo homem que jurava destruir a fé, agora falava dela com lágrimas nos olhos. O Evangelho não apenas o mudou, o reconstruiu. E das ruas antigas de Tarso, Deus levantou aquele que levaria sua palavra até os confins do mundo. Éfeso, a joia do Império Romano, a cidade dos deuses, a morada da deusa Diana. Suas ruas eram cobertas de mármore, suas praças repletas de estátuas. Mas entre tanto ouro e idolatria, a alma do povo estava vazia. Foi ali que Paulo chegou, sozinho, cansado, mas com uma chama que o mundo não poderia apagar. Durante 3 anos, ele pregou, curou, ensinou e viu os corações se abrirem como o mar diante de Moisés. Mas a fé sempre provoca resistência. Um dia, um homem chamado Demétrio, que fabricava ídolos de prata, levantou a cidade contra ele. Este homem está destruindo o nosso negócio. E o povo gritou: grande é Diana de Éfeso. A cidade entrou em caos. Milhares se reuniram no teatro. Um anfiteatro que ainda existe até hoje. Paulo foi ameaçado de morte, mas sua coragem não se apagou. Ainda que me matem, eu não posso deixar de anunciar o que vi. E foi ali, em meio ao fogo e à fúria, que muitos decidiram se libertar da idolatria. Jogaram seus livros de feitiçaria ao chão e atearam fogo. O clarão iluminou a noite de Éfeso, e a chama subiu ao céu como um símbolo. A fé havia vencido o medo. Hoje, nas ruínas da cidade, há um silêncio profundo, mas se você fechar os olhos, parece possível ouvir o eco daquele avivamento que começou com uma só voz. Décadas depois, um homem idoso foi exilado na ilha de Patmos. Seu nome era João. E ali, isolado, ele recebeu uma visão, um encontro que mudaria a história. Escreve o que vês e envia às 7 igrejas, 7 cidades, 7 mensagens, 7 reflexos do coração humano. Éfeso, a igreja que perdeu o primeiro amor. Eles faziam tudo certo, mas sem paixão. E Cristo lhes disse: lembra-te de onde caíste e volta ao primeiro amor. Esmirna, pobre e perseguida, mas fiel. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Pérgamo, cercada por templos e tentações. Não negaste o meu nome, mesmo onde está o trono de Satanás. Tiatira, marcada por seduções e falsos ensinos. Conserva o que tens até que eu venha. Sardes, uma igreja com fama de viva, mas morta por dentro. Desperta e fortalece o que resta. Filadélfia, pequena, mas cheia de fé.
Eis que pus diante de ti uma porta aberta que ninguém poderá fechar. Laodiceia, rica, confortável, mas distante de Deus. Não és frio nem quente. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Essas cartas atravessaram séculos e ainda hoje falam conosco, porque as 7 igrejas somos nós. Nossos medos, nossa fé, nossa frieza e nosso recomeço. Deus ainda fala, mas nem sempre em voz alta. Às vezes, ele sussurra, entre os ventos que sopram sobre essas ruínas antigas. Em Esmirna, uma história ecoa até hoje. O nome dele era Policarpo, um discípulo do apóstolo João. Quando o imperador exigiu adoração, Policarpo se recusou. Foi preso, espancado e levado à arena. Ali, diante da multidão, ouviu as palavras, negue a Cristo e viverá. Ele respirou fundo e respondeu, servi a Cristo por 86 anos, e ele nunca me fez mal. Como posso negar meu rei que me salvou? E então as chamas se ergueram, mas contam que o fogo não o consumiu, como se o próprio céu o envolvesse em paz. A fé daquele homem iluminou o mundo com algo mais forte que o fogo. A certeza de que a vida eterna é real. Séculos se passaram, as cidades mudaram, os impérios caíram, mas as promessas de Deus permanecem. Hoje, o sol ainda nasce sobre as mesmas montanhas, e o vento que tocava os profetas ainda sopra sobre aqueles que creem, porque Deus não habita nas ruínas, mas no coração dos que o buscam. Essas histórias não estão presas ao passado, elas respiram, vivem e falam. Em cada pessoa que, mesmo ferida, ainda escolhe acreditar. Se essa história tocou o seu coração, mostre que a fé ainda vive dentro de você. Curta este vídeo, não apenas como um gesto, mas como uma declaração de fé. Compartilhe com alguém que precisa se lembrar que Deus ainda escreve histórias todos os dias. E se você ainda não faz parte desta jornada, inscreva-se e ative o sino para caminhar conosco por histórias que continuam mudando vidas, curando almas e despertando milagres. E antes de ir, deixe aqui nos comentários qual parte dessa história mais falou com você, porque a sua voz também faz parte desta jornada.